Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre Revolução Industrial. O que é revolução? Revolução é uma profunda transformação social ocorrida num curto espaço de tempo, acompanhadas da deposição de um regime político. Geralmente a transformação é liderada por um movimento social, sem levar em consideração as leis da Constituição, podendo ter um caráter violento. Chamamos de Revolução Industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. O advento da produção em larga escala mecanizada deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Estas nações se transformaram em predominantemente indústrias e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. O pioneirismo inglês. O pioneirismo inglês da industrialização ocorreu por uma série de motivos. Primeiro, a acumulação de capital. Segundo, os cercamentos. Terceiro, a utilização das energias naturais. E, por último, o quarto motivo, os novos inventos, ou seja, as inovações técnicas. O acúmulo de capital que a Inglaterra havia alcançado pelo monopólio comercial durante a expansão marítima europeia desde o século XVII, a Inglaterra implantou uma política mercantilista de acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, oriundos de suas colônias e também das colônias portuguesa e espanhola. O mercantilismo inglês colocou a economia em crescimento. As máquinas. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecido de algodão. O empresariado inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil era relativamente barato. Visando produzir tecidos de boa qualidade a um custo mais baixo, os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar tecido. Até então, as máquinas eram feitas basicamente de madeira. A utilização do vapor, contudo, exigia um material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas de ferro e a energia do vapor pôde ser aplicada em diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco a vapor, inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. Indústria e mudanças socioeconômicas. A análise de tantos feitos tecnológicos não poderia ficar carente das mudanças sociais ocorridas neste mesmo período. As empresas industriais perderam totalmente suas feições caseiras, adquirindo uma nova forma. Grandes conglomerados econômicos, a crescente participação do setor financeiro na produção industrial, trusts, cartéis e holdings. Ao lado de uma intensificação da exploração do trabalho operário, a urbanização desenfreada e sem planejamento, das epidemias provocadas pelo acúmulo de populações nos grandes centros sem infraestrutura. Cresciam as fábricas cada vez mais poderosas e determinantes de um processo irreversível. As nações, por sua vez, buscavam garantir melhores mercados, fornecedores de matérias-primas, impulsionando o colonialismo afroasiático que deixa marcas profundas até os dias de hoje. O cotidiano nas fábricas. A baixa remuneração para o trabalho repetitivo das fábricas obrigava a que famílias inteiras integrassem o ambiente fabril. Por um salário ainda menor, mulheres e crianças eram submetidas às mesmas tarefas dos homens adultos. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho oferecidas nas fábricas eram precárias. Sem instalações apropriadas e nenhuma segurança, as fábricas ofereciam risco de danos à saúde e à integridade física dos operários. As mortes e doenças contraídas na fábrica reduziam consideravelmente a expectativa de vida de um operário. A vida fora das fábricas. Fora das fábricas, geralmente muitos não tinham residência e tinham que ficar em um tipo de hotel, com várias condições precárias e sujeito a várias doenças. E não tinham muito tempo para descansar, já que, saindo das fábricas, tinham que ir para casa, dormir e voltar para o trabalho. Já os donos das fábricas tinham condições de vida muito melhores que a de seus operários, enriquecidos no processo da industrialização. Eles levavam uma vida de luxo e conforto. A luta dos trabalhadores. Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorar os lucros, os trabalhadores chegavam à conclusão que teriam que começar a luta pelos seus direitos.
O chamado ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. O movimento ludita era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Os ludistas conseguiram algumas vitórias, por exemplo, alguns patrões não reduziram os salários com medo de uma rebelião. Além do ludismo, surgiram outras organizações operárias, além dos sindicatos e das greves. Em 1830, formou-se na Inglaterra o movimento cartista. Os cartistas redigiram um documento chamado Carta do Povo e o enviaram ao parlamento inglês. A principal reivindicação era o direito do voto para todos os homens, sufrágio universal masculino, mas somente em 1867 esse direito foi conquistado. Pois bem, turma, essa foi a nossa aula de hoje, Revolução Industrial. E para fixar o assunto, vai para vocês agora a atividade em casa. Nessa atividade, redija um texto sobre a consequência da Revolução Industrial no mundo contemporâneo. Vocês vão fazer o texto onde vocês vão abordar essa consequência, os problemas e vantagens também que houve após a Revolução Industrial no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. Então é isso, turma. Até a próxima aula e um beijo.